o Senhor possa continuar falando conosco nesta noite, né? Nós vamos orar ao nosso Deus. Fazer uma oração, né? Glória a Jesus. Colocar todos os pedidos nas mãos do Senhor. Aleluia. Orar pela nação. Que Deus venha dar vitória, né, irmãos? Pegar as famílias. Que Deus venha também ajudar as famílias a vencer. Louvado seja Deus. Nessa oração, vamos orar pelo nosso pastor, né? Está preso, né? Não conseguiu voltar para casa. Não só ele, né? Mas muitas outras pessoas também. O negócio foi feio. Estava comentando com a minha esposa, né? Eu estava vindo embora com ela. Você vê, foi o quê? Foi uma meia hora de temporal, né? Foi só uma meia hora de temporal. Virou esse caos todo, né? Virou esse caos todo. Agora imagine você quando a igreja sair da terra. Imagine você quando aconteceu o arrebatamento da igreja. Como que não vai ficar isso aí? Né, Manice? Como que não vai ficar isso aí? Imagine. Por isso que a Bíblia descreve, o próprio Jesus, ele descreveu esse dia como nunca houve um dia de tanta aflição como este dia, que é o dia do arrebatamento da igreja. Então por isso que nós temos que ficarmos como servo vigilante. Aleluia. Espera. Nós vamos orar, apresentar aí as autoridades, apresentar aí a nação de Israel, continuar orando por eles, para que a paz possa vir ao coração daquele povo. Orar pelas crianças, né, irmãos? Orar pelas nossas crianças. Que existem muitos inimigos querendo roubar as nossas crianças, né? E nós temos que lutar para que as nossas crianças sejam protegidas. Há muitos inimigos da família, né? Louvado seja o nome do Senhor. Orar por os que estão enfermos. Aleluia. Tem algum pedido de oração? O Zé Carlos está aí, né? Deus abençoe, recuperou, né? Graças a Deus, importante. E nós vamos colocar de pé e fazer uma oração ao nosso Deus. Pedir que nos ajude. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela sua grande bondade, pela sua grande misericórdia, Pai, estamos aqui diante da sua presença, te louvando, te agradecendo, por nós estarmos aqui nessa noite, ó Pai, qual o Senhor nos preparou, depois de um dia difícil, horas difíceis, em que muitos passaram, mas que lutaram e conseguiram estar aqui nessa noite, ó Pai, para juntos, ó Pai, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Pai Santo e poderoso, em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar conosco, abençoando o teu povo, a tua igreja. Ó Deus, abençoando aqueles que não puderam vir, ó Senhor, devido às dificuldades que enfrentaram durante esse dia. Aqueles, ó Pai, que se encontram enfermos, precisando de recuperação. Ó Deus, que o Senhor possa estender as tuas mãos e dar vitória para os teus filhos nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus, nosso pastor, ó Pai, que o Senhor possa continuar dando vitória ao teu filho, ao teu servo, abençoando ele, para que ele possa conseguir, ó Pai, ter o seu retorno
ó Deus poderoso, conforme a tua vontade, para a sua casa, para o seu lar, e que todos possam estar bem diante, ó Deus poderoso, da tua presença. Pai santo e querido, continua conosco, ó Pai, nessa noite, abençoando, ó Deus, nos dando a sabedoria, a instrução, o entendimento, para que nós possamos, ó Pai, com simplicidade, com temor no coração, ó Deus, transmitir uma palavra que venha de Ti para o coração da Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Toma a direção e continua abençoando a cada um que está aqui conosco nesta noite, em nome de Jesus, amém, aleluia. Nós vamos meditar aqui numa palavra, irmãos, Efésios, capítulo de número 6. Capítulo de número 6. Vamos meditar esse ensinamento maravilhoso para nós nos dias atuais. Aleluia. Nós vamos ler até o versículo de número, vamos ler versículo 10 em diante. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos meditar aqui um pouco sobre esse texto, irmãos. Alguns conselhos do apóstolo Paulo, né? Nós terminamos de ler o livro de Atos dos Apóstolos, né? Há pouco tempo, né? Começando essa semana, nós acabamos de ler o livro de Atos dos Apóstolos. E o livro do Atos dos Apóstolos, irmão, ele acaba com Paulo preso, né? Acaba com ele preso na sua própria casa. A Bíblia diz que quando Paulo ele chegou em Roma, né, as autoridades deram essa liberdade para Paulo, para que ele pudesse alugar uma casa e fosse para essa casa
mas que sob a proteção das autoridades, como preso. E os demais presos que estavam com ele, que havia muitos outros, que naquela viagem que eles fizeram, uma viagem totalmente, onde eles passaram por muitas tribulações, a chegar a um ponto que o próprio Paulo falou que eles tinham perdido a esperança de chegar com vida, devido tão grande foi a tempestade que eles enfrentaram naquele mar, dentro daquele barco. Mas que eles chegaram do outro lado, o destino deles foram concluído, porque ele estava debaixo de uma promessa, irmãos. Deus seria falando com Paulo no decorrer da viagem, que ele ia estar lá em Roma, que ele ia chegar em Roma, Então essa era a vontade de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós não entendemos, nós passamos por muitas situações difíceis, e às vezes nós não entendemos. Aleluia, glória ao nome do Senhor. A missionária Kelly Gaspar, ela diz sempre uma frase, que o melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. Esse é o melhor lugar. Se nós estivermos no centro da vontade de Deus, não importa o que esteja acontecendo, pode ter certeza que você vai ser vitorioso. Observe que os nossos irmãos que escreveram a história do plano de Deus no decorrer de toda a Bíblia, observe que eles passaram por momentos de grandes aflições, mas que todos eles foram vitoriosos. Por quê? Porque eles estavam no centro da vontade de Deus, ainda que o lugar era às vezes de treva, ainda que o momento era de medo, era de pavor, causava ameaças, mas eles estavam no centro da vontade de Deus. E este homem que escreveu esse texto, ele estava preso entre soldados, em cadeias, mas ele estava no centro da vontade de Deus. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, irmãos, pode ter certeza que a nossa vitória é certa. Nós vamos cantar o hino da vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então se observa que Paulo ele escreve algumas cartas da prisão, e essa é uma delas. Louvado seja o nome do Senhor. Uma pessoa, quando ele escreve uma carta da prisão, o teor dessa carta, pode ter certeza, é um teor totalmente de grande angústia, de grande lamentações, referindo-se à situação em que ele está passando. Mas o teor dessa carta que Paulo escreve é exortando a igreja, exortando os irmãos, para que eles pudessem se preparar para enfrentar o inimigo, porque nós temos um inimigo, irmãos. A primeira coisa que Paulo fala aqui, o primeiro versículo, Paulo diz o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor. Como é que nós iremos nos fortalecer no Senhor? Aleluia. Este é o primeiro conselho que Paulo nos dá. A primeira coisa que nós temos que nos preocupar, irmão, é se fortalecer no Senhor, é se aproximar do Senhor, está na sua força e no seu poder. Aleluia. Tem um versículo na Bíblia, lá em Hebreus, no capítulo 11, se não me falha a memória, a Bíblia diz que na galeria dos heróis da fé, aleluia, está escrito que da fraqueza eles tiraram força.
eles não tinham força física, mas eles tinham força porque eles estavam revestidos desse poder, eles estavam na força do Senhor. O Senhor dava a eles força, dava a eles coragem. Por quê? Porque eles estavam revestidos da força e do poder do Senhor. Aleluia. E aí Paulo ele continua dizendo: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aleluia. Quem consegue detectar uma cilada? Quem consegue identificar uma armadilha? Né? É muito difícil. É muito difícil. Aleluia. Podemos imaginar isso, o que está acontecendo lá no Oriente Médio. Aqueles homens que estão atacando Israel, eles armam ciladas para surpreender os israelitas. Eles armam ciladas, eles se escondem debaixo da terra para poder surpreender os soldados israelitas. Aleluia. Isso me faz lembrar, uma certa ocasião também aconteceu com a nação de Israel, lá no Velho Testamento, que o rei da Síria estava armando ciladas para pegar o povo de Israel. Aleluia. Para tentar surpreender o povo de Israel. Aleluia. Porque pegar o povo de Israel não é fácil, irmão. Primeiro tem que pegar o Senhor. Aleluia, porque o povo de Israel, aquele que está em Cristo Jesus, na força e no poder do Senhor, aleluia, ele não é pego com facilidade. Aleluia, porque ele consegue ter uma visão de águia, para enxergar o perigo quando ele está se aproximando. Ele enxerga o perigo de longe. Aleluia. E a Bíblia diz que o profeta Eliseu, ele estava orando na sua casa. Quando ele ia deitar-se, ele orava. E quando ele orava, Deus mostrava para ele as armadilhas que o inimigo estava armando para pegar Israel. Olha que coisa interessante. É na força, aleluia, e no poder do Senhor que nós conseguimos detectar as armadilhas e as ciladas do adversário. E ele está armando muitas ciladas para tentar desconstruir os valores e os princípios, aleluia, que Deus ensina para o seu povo, ensinou para o seu povo no decorrer da história. Aleluia. Mas aquele que está revestido na força e do seu poder, ele consegue, aleluia, identificar as ciladas do diabo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele consegue, ele diz o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra o principado, contra as potestades, contra os príncipes, das trevas deste século, e contra as hostes espirituais da maldade. Então observe que Paulo, ele começa instruindo a igreja, falando a respeito de um inimigo. O nosso inimigo, irmão, não é o nosso irmão, não é o nosso vizinho, não é as pessoas, não. O nosso inimigo, ele é oculto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aonde ele está? Ele está nas regiões celestiais. E como nós vamos identificar ele? Aleluia, revestindo-se na força e no poder do Senhor. Aleluia.
Somente assim nós conseguiríamos identificá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aí Paulo ele continua instruindo, ele continua explicando para a igreja. Então ele fala para se revestir, né? Para se revestir. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Aleluia. O versículo 13 diz assim: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Quem é que não passa por tentações? Quem é que não passa por tentações? Não há nenhum ser humano na face da terra que ele não passará por tentações. Viu? Todos aqueles que entregam a sua vida para Cristo, eles vão passar por grandes tentações. Aleluia. E como é que nós iremos vencer essas tentações? Resistindo. Como é que nós vamos resistir? É nos aproximando, nos sujeitando ao Senhor. Chegai-vos ao Senhor e Ele se achegará até nós. Aleluia. Paulo ele deixa bem claro, irmão, que nós poderá sermos surpreendidos a qualquer momento. Viu? A qualquer momento. De repente você sai da sua casa, tudo tranquilo, tudo em paz, mas de repente você é surpreendido por algo indesejado. E aí é a hora que você tem que resistir, para você não pecar contra Deus, para você não entristecer o Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E isso acontece, irmão. Isso acontece muitas vezes. O dia mau ele pode surgir a qualquer momento, a qualquer hora do dia. Aleluia. Se você não estiver armado com essa armadura, aleluia, você pode fracassar no decorrer da sua caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele cita aqui as armas. Qual a maneira de nós resistir? A primeira coisa que Paulo fala aqui é acerca, né? A primeira arma que Paulo cita aqui, ela está no versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Viu? Com a verdade. A verdade é a primeira coisa, a primeira arma que nós não podemos de maneira alguma abrir mão dela. Louvado seja o nome de Jesus. Viu, irmão? Um dia desse aí da semana, tem um rapaz lá que ele gosta de contar umas piadinhas, né? Contar umas piadas, contar umas mentiras. Aí eu falei para ele: você sabe quem é o criador da mentira? Falei para ele: você sabe quem criou a mentira? Aí ele ficou olhando para mim assim.
Falei, a única coisa que o diabo criou foi a mentira. Viu? Foi a mentira. E Jesus, ele diz na sua palavra que quem anda com a mentira anda de mãos dadas com o diabo. Não é assim? Jesus falou essa palavra, porque ele é mentiroso desde o princípio, porque nele não tem a verdade. Então Paulo, a primeira arma que nós temos que tomar posse e fazer uso dela, irmão, é a verdade. Porque a verdade não tem, contra a verdade não tem argumento. Não tem argumento. O homem, ele pode fazer manipulações, ele pode criar subornos para comprar as pessoas, mas a verdade não se compra. Aleluia, a verdade ela vai sempre ser verdade. A Bíblia diz que todo homem seja mentiroso, mas Deus, ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Então ele fala: cingir os vossos lombos com a verdade. Observe que ele usa o cinto. Ele usa um cinto para prender, para cingir. Aleluia, porque isso fala de segurança. Fala de segurança. Ele usa aqui, ele está usando aqui a figura de um cinto, né? Porque antigamente as vestes dessas pessoas era uma túnica comprida, né? Então eles precisavam, se eles não prendessem com um cinto, eles se atrapalhavam, eles podiam tropeçar nas suas vestes e cair. Então quando ele fala sobre cingir os vossos lombos com um cinto, cingir os vossos lombos com a verdade, né? A verdade aqui é o cinto. Aleluia. Ele usa a figura do cinto para falar da verdade. E a verdade ela se refere o quê? O cinto dava o quê? O cinto dava segurança, dava firmeza, livrava a pessoa do embaraço, de ele tropeçar e cair. Assim é aquele que anda na verdade. Ele é seguro. Aleluia, ele não vai se embaraçar. Aleluia, porque com ele está a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Se você for olhar os exemplos de pessoas que andaram com a verdade, que não abriram mão da verdade, foram pessoas que sofreram, mas que no final eles foram exaltados pelo Senhor, porque eles tiveram compromisso com a verdade. Foi assim com a vida de José no Egito, foi assim com a vida daqueles 3 jovens na fornalha de fogo ardente, foi assim com Daniel na cova dos leões. Aleluia, e será assim também comigo, será assim com você. Aleluia, se as pessoas quiserem fazer alguma coisa, aleluia, para corromper a sua fé, aleluia, os seus princípios, os seus valores, não troque a verdade por nada neste mundo, porque a verdade, ela nos conduz à vida eterna. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aquele imperador lá, ele perguntou para Jesus: o que é a verdade? O que é a verdade? A verdade, ele estava falando com a própria verdade. Ele estava diante da própria verdade e ele não sabia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A verdade, irmão, é a palavra de Deus. A tua palavra é a verdade. A verdade é o Espírito Santo, o Espírito da verdade. A verdade é o próprio Jesus. A verdade é o próprio Deus Todo-Poderoso. A verdade é o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Essas são as 5 colunas da verdade. Aleluia. E se nós colocarmos ela em nossa vida, tomar posse, não abrir mão, pode ter certeza que nós iremos ser vitoriosos. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. A segunda arma que Paulo usa aqui, depois do cinto, é o aleluia,
a couraça da justiça. Couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? A couraça da justiça era uma peça que ela ficava, protegia o peito, o tórax aqui em cima, aqui, ó, protegia toda essa parte aqui. Isso quer dizer o quê? Protegia o coração. O coração ficava protegido. Todo soldado, quando ele ia para a guerra, ele tinha que colocar aquela couraça. Aleluia. Você observa, é tipo colete. Não tem os soldados que usam colete? Naquela época era couraça. Para que servia a couraça? Para proteger o coração, para o coração não ficar exposto aos ataques constantes. Sabe do que isso se refere? Se refere ao sentimento, dos nossos sentimentos. Aleluia, aleluia. Sentimento que nós temos que ter. Qual é o sentimento que nós temos que ter? Aleluia. Paulo, ele fala lá no capítulo 2 de Filipenses, no capítulo 2 de Filipenses, vamos ver, e o versículo de número 2 e 5, é 5, né? 2 e 5. De sorte, olha só o que Paulo diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aleluia. Então a couraça de Cristo, a couraça da justiça, era para proteger o coração, e o coração é de onde procede os nossos sentimentos. Aleluia. E aqui está se referindo proteger os nossos sentimentos, não deixar que os nossos sentimentos sejam corrompidos. Aí Paulo ele escreve aqui, ó, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? O sentimento de renúncia, o sentimento de empatia, de amar, aleluia, de lutar em prol daquele que está precisando de ajuda. Aleluia. Esse foi o sentimento que houve em Jesus Cristo. Ele abriu mão dos seus direitos para poder, aleluia, ajudar a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos vivendo uma época, irmão, em que as pessoas não querem mais abrir mão, não querem sair das suas razões por nada. Você vê uma geração egoísta, um povo egoísta, mas aqueles que estão, aleluia, na presença de Deus, que todo dia ele procura estar na presença do Senhor, com certeza os seus sentimentos, ele é diferente, porque ele procura, né, aleluia, se aproximar de Jesus Cristo. E todo aquele que se aproxima de Jesus Cristo, ele aprende muita coisa boa. Aleluia. Continuando, irmãos, continuando aqui, aleluia. Depois Paulo ele fala sobre aleluia, o calçado dos pés na preparação do Evangelho. Então observe, aleluia, que o calçado é algo que nos dá, protege, é que fala de ação, né? Fala de nós estarmos em ação, lutar para expor este Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Por aonde nós estivermos, as pessoas precisam ver esse Evangelho da paz em nossas vidas, que possamos sempre estar
calçados com o evangelho da paz. Louvado seja o nome do Senhor. Isso fala do nosso andar, do nosso caminhar, da nossa vida, aonde nós estivermos, que as pessoas possam ver, aleluia, o evangelho de Jesus Cristo em nossas vidas, porque muitas pessoas hoje, irmãos, não transmitem mais isso, você não vê mais o evangelho de Jesus Cristo na vida das pessoas de muitas igrejas. Não, porque hoje você vê um evangelho sem renúncia, você vê um evangelho sem comprometimento, você vê um evangelho, aleluia, né, sem cruz, aleluia, um evangelho sem sacrifício, e esse não é o evangelho da paz. Quando Paulo fala calçado os pés com o evangelho, fala de você, né, lutar, mostrar para as pessoas que você carrega na sua vida o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Amém? Continuando, aí ele fala também, e sobretudo o escudo da fé, né? O escudo da fé, aleluia, com quais, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tinha o escudo também, irmãos. O escudo, ele se refere à fé. O escudo era uma peça que o soldado segurava com a mão esquerda, e o escudo, ele protegia o olho, para que não viesse ser atingido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você lembra daquele personagem lá, Naás, que o povo lá foram pedir ajuda para ele, para que ele ajudasse, e ele falou que ele fazia com uma condição: se o povo, se ele permitisse arrancar o olho daquela cidade, daquele povo que foram procurar ajuda por ele. Por que arrancar o olho? Porque sem o olho, né, eles não teriam condições de visualizar, aleluia, de enxergar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Paulo, ele está se referindo que nós precisamos proteger os nossos olhos, visualizar os nossos olhos bem firmes, para que nós não venhamos desvirtuar a nossa fé. Aleluia. Fala de nós olharmos para alguém, aleluia, que um dia entregou a sua vida para nos salvar. Muitas pessoas hoje, eles estão caídos, eles saíram, eles abandonaram por causa de algumas coisas que aconteceram, e eles ficaram olhando, visualizando certas coisas e acabaram parando no meio da caminhada. Aleluia, porque deixou de olhar para Jesus Cristo, deixou de proteger o seu olhar firme em Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar, aleluia, glória ao nome de Jesus. E ele fala, e para finalizar, dizendo: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Oh glória! Irmão, aqui está uma receita completa, viu? Uma receita. Você conversa muitas vezes com pessoas aí,
Você fala comenta algumas passagens para eles, e às vezes você fica escandalizado, porque eles falam que nunca viram aquilo, nunca ouviu. Há certas coisas que às vezes a gente comenta. Aleluia! E Paulo ele fala assim, o capacete da salvação e a espada do Espírito. O capacete da salvação refere-se ao quê? À mente, ao pensamento. E é isso que nós temos que lutar, irmão, para manter os nossos pensamentos puros. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Paulo ele também falou sobre isso. Para nós finalizarmos, o capítulo 4 e o versículo de número 8. O capacete protege a mente. Aleluia! E a mente, aonde estão os pensamentos? Pensar corretamente. Filipenses 4:8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Este é o alvo da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Se a igreja de Jesus Cristo ela tomar isso e colocar ali como receita, seguir isso aí como regra, aleluia, pode ter certeza que nós nunca iremos perder a nossa batalha, porque nós sempre seremos soldados, aleluia, preparados, armados, munidos para destruir as fortalezas do inimigo, que a todo tempo está tentando destruir a igreja de Jesus Cristo. Aleluia, mas a igreja de Jesus Cristo, ela nunca será destruída, porque ela está sempre armada com as armaduras de Deus. Aleluia, ela sempre estará revestida na força e no poder do Senhor. Aleluia. E aí ele fala: e por fim, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Que nós possamos guardar essa palavra, aleluia, ler a palavra, ouvir a palavra, ler a palavra e praticar a palavra. Aleluia. Aí você sempre será vitorioso na sua caminhada. Que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Essa foi a palavra que Deus colocou para que nós viéssemos estar falando aqui nessa noite. Eu senti de trazer essa palavra quando eu estava louvando a Deus aqui, viu, irmãos? Quando eu estava louvando a Deus, eu senti de falar sobre esta palavra aqui para os irmãos nessa noite, tá bom? Vamos colocar de pé, agradecer a Deus. As horas já nos mandam parar. Uma coisa que eu aprendi também é ser obediente, obedecer. Antigamente os pastores falavam assim: sabe qual é a chave da vitória? Os pastores raízes, eles falavam: sabe qual é a chave da vitória? Aí eles falavam assim: obedecer. Essa é a chave da vitória, viu? O que obedece, ele é vitorioso, né, Marisa? É vitorioso, tá bom? Vamos agradecer. Meus irmãos, olhem por mim, que amanhã cedo eu vou lá em São Paulo, vou fazer ali vou atender um convite ali. Fiquei muito honrado de poder estar ali com os irmãos. A igreja que eu pastoreei durante 5 anos me convidou para participar com eles ali do 50 anos de fundação. Então eu vou estar com eles ali, né? E provavelmente vou voltar só no domingo. Então eu creio que Deus já nos preparou tudo e vai nos levar ali para se alegrar com os irmãos e o nome do Senhor será glorificado.
Querido Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de bênção, de vitória, de estarmos aqui nessa noite, ó Pai, na tua casa, juntamente com a tua igreja, falando da tua poderosa palavra para os nossos corações. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, nos ajudar, Senhor, a colocar em prática essa palavra, para que nós possamos, ó Pai, sermos soldados valentes e vitoriosos, ó Pai, contra as ciladas do adversário, ó Pai, que tenta de todos os lados, de todas as maneiras, ó Deus, atrapalhar a caminhada dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero estender as minhas mãos e abençoar a cada um, ó Pai, que se esforçou para estar aqui nessa noite, e que eles possam sair daqui, ó Pai, revestido para resistir o dia mal e ser vitorioso, ó Pai. Em nome de Jesus, nos leva em paz, nos guarda, nos protege e nos livra de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam eternamente com todos. Pode dizer amém.